Olá! Quero começar o nosso programa de hoje fazendo uma reflexão com vocês, trazendo algumas passagens da Bíblia que nos contam algo muito importante. Quando nós observamos o povo rumo à Terra Prometida, quando eles saem do Egito e estão no deserto, a Bíblia nos fala que Deus começa a enviar a eles o maná diário. Esse maná não poderia ser guardado para usarem no dia seguinte porque ele apodreceria. Deus ali ensinava o povo a confiar diariamente nele. E muitas vezes nós nos convertemos, aceitamos a Jesus, começamos a ler a Bíblia, a ser instruídos na palavra de Deus e aí oramos e falamos tendo a certeza de que estamos confiando no Senhor. Mas será que estamos confiando mesmo? Será que se em algum momento vivermos uma situação em que precisaremos aprender a depender do maná diário, a gente vai entender isso? Quando ali no livro de Filipenses, Paulo fala, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele estava falando outra coisa no versículo de cima. A gente leu 4:13, mas no versículo de cima, o que ele falava é que ele sabia passar por momentos de abundância e por momentos de dificuldade, porque havia passado por várias situações. Então, ele ali está falando que aprendeu a depender totalmente de Deus, por isso ele sabia viver em qualquer situação que lhe fosse apresentada. E eu quero finalizar dividindo com você o que o próprio Senhor Jesus nos ensinou a orar. E ele começa a oração do Pai Nosso lá em Mateus, capítulo 6, versículo 11, e ele diz, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Por mais difícil que seja, que a gente possa aprender a confiar em Deus. A confiar em Deus independente da conta bancária, a confiar em Deus independente de como as coisas andam na sua empresa, a confiar em Deus independente do que o outro disse, do que a situação está demonstrando, que nós possamos aprender a confiar em Deus apesar de qualquer coisa e entender que se em alguns momentos nós precisamos depender desse maná diário, se em alguns momentos nós precisamos entender que o pão nosso de cada dia, a necessidade que temos, ele vai suprir diariamente, nós estamos trabalhando. Essa confiança que nós falamos da boca para fora que temos, mas precisamos ter em atitudes. O nosso programa está no ar. Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que me assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo carinho, pela audiência e pelos recados nas redes sociais. Eu sempre te espero no meu Instagram, @JaqueStefano, e na fanpage facebook.com/JaquelineStefano. Através das redes sociais você envia pra gente a sua sugestão de assunto, de pauta que você quer que a gente traga para o programa. Vou já te contar o que a gente tem hoje por aqui. Vamos esclarecer as nossas dúvidas com os cuidados com a infecção urinária. Eu vou falar com o doutor Flávio Izuka, que é urologista e vai explicar para nós. Será que pode ser algo sério, um sinal de alerta? Já já a gente entende. Tem hoje também dicas de concentração. Eu vou falar com a psicanalista Juliana Machado, que traz para nós orientações importantes. E a gente fala ainda sobre construções sustentáveis. Eu vou conversar com o Carlos Francisco, que é arquiteto e designer de interiores, explica para nós sobre o assunto e traz também muitas dicas para a gente colocar em prática. Tem dúvidas sobre qualquer um desses assuntos? É através das redes sociais que você pode fazer a sua pergunta no Instagram, @JaqueStefano, e na fanpage facebook.com/JaquelineStefano. Você pode participar também a qualquer momento ligando para 0 operadora 11 3337 5886. Por telefone você pode ligar e deixar sua pergunta com a produção ou esperar para participar ao vivo. Vamos começar girando. Tudo bem, João? Boa tarde. Boa tarde, Jaqueline. Boa tarde você que nos assiste. É o Giro 797. Olha, um artista francês faz grafites na Cidade Luz. Ele protesta contra a França, que vende armas de guerra. Depois de anos de guerra, uma pintura chama a atenção dos parisienses. Um artista iemenita divulgou um mural para denunciar as vendas de armas francesas à coalizão liderada pela Arábia Saudita no país. O mural, de 3 metros de altura, foi criado por Murad Subay. Começou a pintar quando o conflito em seu país estourou, em 2014.
para aumentar a conscientização sobre prisões arbitrárias. Subhai, que fugiu para a França há 18 meses, disse que o mural foi inspirado em histórias reais de pessoas que morreram na guerra e que ele tentou transmitir como o conflito as afetou. Subhai faz parte do fundo de proteção que fornece assistência e refúgio para artistas em risco. O giro continua. O panda mais amado dos Estados Unidos vai deixar saudades. A China tem um acordo de devolução do animal. Bei, o panda gigante que conquistou o coração dos visitantes no Zoológico Nacional de Washington nos últimos 4 anos, partiu para nova casa na China, onde irá ajudar a criar mais espécies dele na terra dos pais. Os tratadores prepararam a casinha para ele viajar tranquilo durante o voo para a China. Os tratadores embalaram muito de seus lanches favoritos, como bambu, peras e batata doce cozida. Bei é o filho de 4 anos do casal panda gigante do zoológico, a mãe Mei Xian e o pai Tian. O zoológico diz que o urso e seus pais eram os favoritos entre os visitantes. Os fãs assistiram Bei crescer de um pequeno filhote para um urso de 109 quilos ao longo dos anos. Sua transferência para a China foi estipulada por um acordo de criação cooperativa entre China e os Estados Unidos. E para terminar, um sírio tem em casa um mini zoológico. Agora ele faz campanha para abrir um espaço público para mais pessoas verem seus animais. Ele ama seus gatinhos. O sírio Samer al-Roshi beija seus leões e tigres de estimação sem o menor medo. Em um subúrbio de Damasco, Roshi abriga os animais ferozes em um prédio de 2 andares, juntamente com ursos, pássaros, cães e ovelhas. E sonha em compartilhar seus animais de estimação com o público. Existem cerca de 37 animais no abrigo. E ele se inscreveu recentemente para compartilhá-los com o Zoológico Estatal de Al-Dawi e deseja transformar o pequeno zoológico em uma grande atração da cidade. O custo de cuidar dos animais é de R$300 por dia para alimentar e cuidar de seus amados bichinhos. Ele também vende recém-nascidos para pessoas que compartilham o mesmo amor. Atualmente, não recebe visitantes, mas espera um dia abrir seu próprio zoológico particular. E você pode me seguir pelo Instagram no @João_Ruth. Jaqueline volta amanhã, se o pai assim permitir, porque o senhor é bom. A gente te espera, João. Até lá. Tchau, tchau. E agora a gente segue com informação mais ao vivo das ruas. Vou já conversar com a nossa repórter, Jéssica Marques, e saber quais as informações de hoje. Tudo bem, Jéssica? Boa tarde. Oi, Jaque, muito boa tarde a todos. Olha só, o link de hoje veio para falar sobre educação, porque de acordo com dados divulgados ontem pela OCDE, a Organização para a Cooperação de Desenvolvimento Econômico, de um exame aplicado no ano de 2018, que na sigla em inglês se chama PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, em que aponta 3 itens importantíssimos para a educação em todo o mundo, que é a leitura, a matemática e a ciência. E o Brasil continua em uma posição muito ruim. Ele caiu neste ranking mundial, principalmente em matemática e ciências. E essa leitura que os dados apresentam uma estagnação nos últimos 10 anos. Em ciência, o Brasil está na última posição da América do Sul. No Brasil, esse exame chegou para cerca de 10 mil alunos e 638 escolas. Isso representa cerca de 65% dos adolescentes de 15 anos em todo o país. Olha, os países que lideram este ranking são os asiáticos: a China, Singapura e Macau. E neste ano de 2018, com 600 estudantes aplicado em crianças de 15 anos de mais de 79 países. E o Brasil participou de todas as edições deste PISA desde o ano 2000.
E o Brasil continua muito abaixo da pontuação destes países desenvolvidos, de acordo com a OCDE, que considera uma referência na qualidade da educação do mundo. Os dados são preocupantes e agora basta, claro, as autoridades e o Ministério da Educação ficar de olho para melhorar a educação em todo o país. Jaque, voltamos com você no estúdio. Muito obrigada pelas informações, Jéssica. Uma ótima tarde. Eu te espero aqui também amanhã. Agora a gente vai bater papo e falar sobre infecções urinárias com o doutor Flávio Izuka, que é urologista e está aqui para conversar com a gente. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Tudo bom, Jaque? Obrigado pelo convite. Prazer te receber, viu? Falando sobre um assunto, doutor, que para as pessoas que nos assistem, podem ter causas diferentes, podem ter experiências diferentes, porque eu imagino que na vida todo mundo em algum momento teve uma infecção urinária, inclusive as crianças. Queria entender exatamente, doutor, essas infecções que a gente tem ao longo da vida são diferentes? Então, a infecção urinária, como você bem falou, é uma coisa muito comum, tá? Mas não é por isso que ela deve ser negligenciada. Infecções urinárias em meninos, ou seja, do sexo masculino, devem ser sempre investigadas. E em meninas, crianças, a partir do segundo episódio, também precisam ser investigadas, tá? E existem vários momentos onde a infecção urinária, ela tem picos, né? Então, nós temos em crianças pequenas, decorrente de, geralmente, malformações do trato urinário. Também temos um aumento da incidência em mulheres na vida adulta, principalmente com o início da atividade sexual. E também temos na terceira idade, principalmente quando as mulheres entram na menopausa e os homens começam a ter problemas de próstata, por exemplo. Doutor, a questão da higienização, pensando até nas meninas, né, ou nas mulheres de um modo geral, a preocupação que a gente tem muitas vezes de usar um banheiro público, e daí para os homens também vou enfatizar, apesar de ser diferente, a questão da higienização após urinar. Pode ter alguma relação com as infecções? Tem dois aspectos, tá? Uma higiene inadequada, obviamente, tem um aumento de risco de ter infecção urinária. Mas o que a gente observa mais no dia a dia é que as mulheres, por ter receio de usar banheiro público, por causa geralmente das condições de má higiene que esses banheiros oferecem, elas acabam segurando o xixi por mais tempo. E segurar urina por muito tempo, por mais de 4 horas, aumenta o risco de ter infecção urinária. Então o tiro sai pela culatra, como dizem, né? Exatamente. Então, tentando justamente prevenir aquilo que elas não queriam ter, elas acabam aumentando. Acabam tendo. Doutor, eu queria entender, quando a gente fala sobre infecção urinária, a gente pode estar falando de infecção em quais locais? Explica pra gente. Tá. A gente costuma dividir as infecções urinárias em infecções urinárias de 2 tipos. As baixas, ou seja, que acometem o trato urinário inferior, que basicamente nas mulheres é a bexiga, tá? Nos homens, a bexiga e também alguns órgãos do aparelho reprodutor, como a próstata. Agora, a infecção urinária alta é a que mais tem gravidade, que é a que acomete os rins. É o que a gente chama, no jargão médico, de nefrite ou pielonefrite. Essas infecções urinárias, o que tem de diferente? Além dos mesmos sintomas da cistite, você vai ter dor nas costas, dor na região lombar e também febre alta, geralmente acima de 40 graus, calafrios e uma queda do estado geral. A pessoa realmente fica muito mal. Essas infecções chamadas altas têm uma gravidade que geralmente requer internação e antibiótico na veia. Doutor, daqui a pouco eu vou me dedicar mais então em perguntar sobre as altas, mas vamos começar com as baixas e falar sobre algo que eu acho que deve ser importante, que é o tratamento. Porque as pessoas, eu já vi várias pessoas falando, isso aí é tranquilo, a infecção urinária eu já sei o que eu tenho que tomar. Ainda mais no caso da cistite, as mulheres já tem aquele remedinho ali que elas deixam separado, já sei, é só usar isso. Há que se tomar cuidado com essa automedicação? Nossa, você tocou num assunto muito importante, né? Hoje o que a gente vê muito e preocupa a nós médicos é que essa automedicação tem criado uma série de bactérias extremamente perigosas, que elas são altamente resistentes aos antibióticos do dia a dia, tá? Então hoje nós temos uma bactéria que é extremamente perigosa, chama KPC, é um tipo especial de Klebsiella, e também a gente tem uma Escherichia coli, chamada ESBL, que é resistente a praticamente, se não a todos os antibióticos que existem de uso tanto via oral como endovenoso. E aí? Se a pessoa, como é que vai tratar? Sempre tem algum antibiótico muito específico, mas que não é disponível
não é de fácil acesso. Vai ser bem mais trabalhoso Isso. tratar isso. Então, uma coisa que é muito importante é nunca iniciar um tratamento sem uma devida orientação de um especialista, tá? E o que se recomenda sempre é que seja feito um exame de urina com urocultura, tá? E um teste chamado antibiograma. Por quê? Esse exame vai indicar o antibiótico mais adequado para tratar essa infecção. E não existe aquele conceito que os leigos costumam falar, eu vou usar um antibiótico mais forte. O ideal é usar o mais fraco, é o antibiótico mais simples, que também é o mais em conta na farmácia. E que vai resolver também a infecção urinária, que vai curar a infecção e você reserva aqueles antibióticos que no jargão popular se chamam mais fortes para os casos mais sérios. Doutor, faz diferença também utilizar um antibiótico de maneira incorreta? Não respeitar o tempo que o médico então receita, de 8 em 8 horas, de 12 em 2 horas. Eu tomo uma horinha antes, ou eu tomo uma, Sim. 2 horinhas depois porque esqueço. E o médico orientou, sei lá, 10 dias. Mas no 5º dia eu já não sinto mais nada, eu paro. Faz diferença? Faz toda a diferença. Se você toma um antibiótico por um período menor do que o estipulado, você corre risco da infecção ela diminuir, mas não ficar curada. E depois ela pode voltar mais forte. Então, esse é um grande problema. Também não tomar nos horários pré-determinados, ou pior do que isso, não explicar para o médico que está tomando outros remédios, ou então ingerir uma bebida alcoólica. Existem interações entre medicamentos e também com bebida alcoólica que podem cortar o efeito do tratamento e você não vai ter o sucesso esperado. Doutor, importante, então não é mito. Dependendo do tratamento que a pessoa está fazendo, um gole ali de alguma coisa, de alguma bebida alcoólica, pode interferir sim no tratamento? Pode sim. Pode fazer com que o tratamento não funcione ou pode também provocar efeitos indesejáveis, a pessoa passa mal e fica assustada e por isso ela interrompe o tratamento porque teve esse efeito colateral pela interação com o álcool. Perfeito. Doutor, quando a gente fala das infecções baixas, eu vou colocar assim, já que o senhor nos ensinou, quais são os sintomas? Tá. Geralmente a pessoa tem ardência para fazer xixi, tem uma vontade de urinar mais frequente, tá? O normal é pelo menos um intervalo de 2 horas, mas passa a ser de 15 em 15 minutos. Eu ia brincar, eu ia falar de 5 em 5 minutos, parece que dá vontade de fazer xixi, né, doutor? Exatamente. Também a gente tem um sintoma que chama urgência miccional, que é aquela vontade imperiosa de procurar o banheiro naquele momento, senão a sensação é que vai fazer na roupa. Em casos mais graves, você também tem dor na porção inferior do abdômen, as mulheres falam, eu estou com dor na bexiga, sente também às vezes sangue, vê sangue na urina, tá? E uma coisa que também chama muita atenção para a gente é a percepção de uma urina com um cheiro diferente, um cheiro forte. A cor da urina também é um sinal de alerta, doutor? Pode ser, mas não sempre, nem sempre é confiável, mas geralmente a urina com infecção, ela se torna turva, ela não é límpida, né? Ela não é transparente, ela passa a ser turva. Mas cuidado para não fechar o seu próprio diagnóstico, Sim. porque é o que a gente faz muitas vezes com a informação, né, doutora? A gente usa a informação de maneira inadequada. Vamos falar um pouquinho sobre os homens e a próstata, doutor? Quando Claro. o homem já está com alguma dificuldade para urinar, a próstata já não se apresenta da mesma maneira, muitas vezes a partir de uma certa idade isso acontece. Pode, inclusive, haver alguma relação com o problema na próstata, a infecção urinária? Sim, tem tudo a ver. Quando você tem obstrução decorrente do aumento do tamanho da próstata, porque a próstata, para quem não sabe, é um órgão que tem o tamanho de uma ameixa ou de uma uva itália, fica na parte de baixo da bexiga e envolve o canal da uretra. Então, quando a próstata cresce, pode ficar do tamanho de uma maçã pequena, o que acontece? Ela acaba comprimindo o canal da uretra e o indivíduo tem dificuldade de esvaziar a bexiga. Essa dificuldade de esvaziar a bexiga provoca um risco aumentado de ter infecção urinária. É um dos sinais de alerta, tá? Além dos outros 7 sinais clássicos, que é, por exemplo, um jato mais fraco, um jato interrompido, acordar mais de uma vez à noite, urinar com mais frequência, ter que fazer força para fazer xixi e a sensação de que não esvazia completamente a bexiga. Esses são sinais clássicos de um aumento da próstata. Doutor, eu tenho que ir para o intervalo. Na volta, eu já tenho algumas perguntas sobre as infecções altas, se pode ter alguma relação com o que a gente chama de pedra no rim, pode ter uma relação com isso ou não. E uma pergunta importante,
eu já ouvi muitas pessoas falarem, relatando idosos, ou os idosos relatando, alguém relatando um idoso da família, falando, ele tem agora infecção urinária crônica. Isso existe mesmo? O senhor explica daqui a pouquinho. Tá bom. Eu vou para o intervalo e já volto, não sai daí. O nosso programa está de volta. Ainda hoje vamos esclarecer as nossas dúvidas sobre concentração. Quer dicas para concentração no seu dia a dia, antes de uma entrevista de emprego, de algo importante? Daqui a pouquinho eu converso com a doutora Juliana Machado, que é psicanalista, e esclarece as nossas dúvidas. Ainda hoje também a gente conversa sobre construções sustentáveis com o Carlos Francisco, que é arquiteto e design de interiores. Mas nesse bloco a gente volta a conversar com o doutor Flávio Izuka, que é urologista, e conversa conosco sobre infecção urinária. Doutor, eu volto esse bloco me dedicando um pouco mais às infecções altas. Posso falar assim, né? Pode Doutor, quando o senhor explicou sobre elas, acho que o primeiro questionamento que veio na minha cabeça é se pode ter alguma relação com pedra no rim. Pode? Pode sim. Na verdade, pedra no rim pode provocar infecção urinária e também infecção urinária pode provocar pedra nos rins. Como a gente conversou rapidamente no intervalo, existe um tipo específico de pedra chamada cálculo coraliforme, que é produzida por bactérias. E geralmente é um quadro crônico, são pedras grandes que acabam fazendo como se fosse um molde da parte oca do rim, e são pedras que acabam preenchendo todo o rim. Uau! Tá? Então é um quadro de infecção urinária que leva a pedra. Muita dor? Curiosamente não. Esse tipo de quadro normalmente não leva dor, leva um quadro de desconforto nas costas, às vezes a pessoa pensa que é um problema de coluna, não tem aquele quadro típico de cólica renal. Muitas vezes a pessoa tem emagrecimento, anemia, e aí por algum motivo faz um exame e descobre que tem uma pedra enorme no rim, e aí procura o urologista. Diagnóstico, doutor, então, desse tipo de pedra? É através de exames de imagem. Imagem. Às vezes um raio-x já resolve, já faz a suspeita, mas ultrassom ou tomografia passam seus exames de escolha para confirmar o diagnóstico. Doutora, aí eu fiquei com uma curiosidade que a gente sabe o motivo pelo qual essas bactérias formam os cálculos? Sim, são bactérias que têm uma enzima chamada urease. Ela transforma a amônia que tem na urina, tá, em produtos que acabam cristalizando e formando uma pedra chamada estruvita. Tá? É uma pedra que não é tão dura, tá? Ela lembra um barro, tá? Como se fosse uma argila, e preenche o rim todo. Tem um motivo para isso acontecer com algumas pessoas, doutor? Tem uma causa? Tudo começa com uma infecção, às vezes baixa, que se complica, a bactéria sobe para o rim, a pessoa acaba se automedicando, não procura especialista e acaba tendo essa evolução desfavorável. Doutor, então uma infecção urinária não tratada pode evoluir, pode piorar, é isso? Pode ter várias consequências, né? Desde você ter uma infecção baixa que evolui para uma pielonefrite, que se não for devidamente tratada, pode evoluir para uma infecção generalizada, chamada urosepsis, que essa sim pode pôr a vida da pessoa em risco, tá? Pode evoluir também para abscessos, né? Então forma pus dentro do rim e a pessoa pode vir a perder o rim, ok? E pode evoluir para essa manifestação de pedra que ocupa todo o rim, chamado cálculo coraliforme. Doutor, o senhor falou algo que também me deixou curiosa com relação às infecções altas, que é o aparecimento de febre alta. Conta para nós, por favor, sobre esses sintomas. Tá. Quando o paciente tem febre alta relacionada à infecção urinária, então a gente já não pensa mais na cistite, tá? Então o diagnóstico é de uma nefrite aguda ou uma pielonefrite aguda, tá? Isso tem uma outra gravidade, é um caso que o paciente precisa ser hospitalizado, ok? E tem que tomar antibiótico na veia. E não é raro ter que ir para UTI, porque é muito fácil esse paciente com nefrite evoluir para algum desses desfechos que eu te falei, abscesso no rim, infecção generalizada que chama urosepsis, tá? E ter outras complicações graves e até virar óbito, né? Muito sério, então. Doutor, para a gente caminhar para o fim do nosso bate-papo, quero falar já um pouquinho mais sobre o tratamento, mas então quero falar sobre as infecções crônicas que eu citei no bloco anterior. Isso pode existir infecção urinária crônica?
Pode existir, não é muito comum, ok? Existem duas coisas que a gente tem que diferenciar. Por favor. Tem os pacientes que, por exemplo, eles têm infecções reentrantes. Na verdade, ele tem uma infecção urinária, ele trata com antibiótico que tinha em casa, começa a tratar com antibiótico, não toma direito o antibiótico, então ele tem uma melhora, mas depois volta o sintoma. Então, na verdade, tem que ver se é uma outra infecção ou uma infecção que emenda com outra, tá? Existe também a infecção crônica, tá? Existe a pielonefrite crônica. Esse tipo de cálculo que eu falei que é produzido por bactérias, por exemplo, tipicamente é uma infecção crônica. Enquanto tiver a pedra, você vai ter infecção. Então, é um caso típico que o urologista precisa intervir e remover a pedra, senão ele nunca vai ficar curado da infecção. Tá? Então, era isso que eu ia te perguntar, doutor, em alguns casos a cirurgia vai ser indicada, portanto? Sim. Felizmente, a minoria dos pacientes precisa do urologista, né? Então, existem casos que o urologista precisa realmente fazer uma cirurgia, principalmente se tiver rim dilatado, se tiver perda de função renal, se tiver febre. Esse é um dos grandes critérios que acabam norteando a conduta do urologista. Doutor, para finalizar, quando a gente fala nesses casos mais extremos, é necessário certa agilidade? O senhor falou do risco de perder o rim até de morte? Sim, sim. Por exemplo, pedra no rim. A gente, muitas vezes, opta inicialmente por tratamento conservador. A gente não opera todo paciente com cólica renal, principalmente se tiver menos de 24 horas de início da dor, tá? Mas tem pacientes que relatam a seguinte história. Tem aquela dor terrível e depois eles vão melhorando. Então, para o paciente, muitas vezes uma melhora com o passar do tempo, para ele é um bom sinal. Para o rim, nem sempre isso é verdade. Às vezes, uma melhora pode significar o contrário, que o rim pode estar parando de funcionar, Uau. que a infecção pode estar só abafada, mas o problema está lá. Então, a recomendação é essa. O rim, quando dá a dor mais forte da medicina. Mas, quando o quadro vai se estendendo, às vezes ele tem uma manifestação que a pessoa passa a ter menos sintoma. O corpo meio que fica num equilíbrio tênue entre curar e não curar. E muitos pacientes evoluem com perda do rim, acabam perdendo de forma irreversível a função renal. Isso é algo muito triste, porque acaba aumentando a fila de transplante renal, etc. Então, não deixe de tratar corretamente uma infecção urinária e não faça automedicação. Acho que essas dicas são importantíssimas para que não haja uma evolução, não é, doutor? Procure sempre um especialista. Essa é a dica. Muito obrigada por ter vindo, viu? Um prazer te receber aqui. Quem quiser entrar em contato, tem o site www.climedin.com.br e tem também o Insta, @climedinoficial, passando aí para vocês. Obrigada, doutor. Uma ótima tarde. E agora a gente vai bater papo e entender sobre concentração com a Juliana Machado, que é psicanalista. Está aqui, tudo bem, doutora? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Jackie. Prazer te receber novamente, obrigada, viu? Muito obrigada. E agora, falando sobre um assunto que interessa a todos. Acho que, se eu não me engano, da última vez a gente falou sobre vestibular um pouquinho, né? Isso mesmo. Mas a gente vai falar também para quem se prepara para estudos, mas quando a gente fala do assunto concentração, é sempre um assunto muito importante e eu percebo, doutora, as pessoas mudam de necessidades para se concentrar, não é verdade? Isso mesmo. Na verdade, já que a gente não tem muita essa experiência do que é esse estado de concentração, né? Então, como a gente vai buscar algo que a gente nem conhece, a gente não se conhece muito bem nesse estado de você focar sua atenção naquilo que você está escolhendo naquele momento. Então, eu vim trazer para vocês aqui um pouquinho algumas dicas sobre isso hoje. Eu quero começar, para a gente entender o que é concentração, te fazendo uma pergunta que tem tudo a ver com o que a gente ouve, inclusive algumas pesquisas falam sobre isso sempre. A mulher tem mais capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo do que o homem, que precisa estar ali inteiro nisso. Pesquisas já apontam, inclusive, para isso, não está aqui na nossa fala. É verdade. Agora, a gente pensa no lado positivo, mulher é multitarefas e tal, mas talvez por isso o homem tenha mais facilidade de concentração do que as mulheres? Sim, isso tem um componente, já que biológico, né? Porque nos nossos antepassados as mulheres eram coletoras, então tinham que estar com a atenção ali dispersa ou focada em vários pontos ao mesmo tempo, e os homens caçadores, né? Então com aquele foco mais centrado mesmo. A tendência é essa, né?
Tanto que às vezes a gente vê casais que o marido fala, não, para de falar que eu não tô entendendo, não tô Você conseguindo. já mudou de assunto, eu tô no primeiro assunto ainda, né? Exato. É uma tendência, mas a concentração, já que é um estado que pode ser treinado, é como se fosse uma musculatura mesmo, né? Então, é nesse sentido que a gente vai conversar aqui hoje. Eu trago para você essa ideia. Doutora, o que é, então, a concentração? Tem a ver com eu estar tão focado e prestando atenção em uma coisa que eu não estou prestando atenção nas outras ou não necessariamente? Sim, até o próprio nome já diz, né? Concentrar é você ter os seus vários centros de atenção num mesmo centro, num mesmo foco. É como se a gente focalizasse um laser naquele objetivo que a gente está naquele momento, né? Então, sim, tem a ver com você se preparar para não se distrair com os apelos, né? Todos aí da vida cotidiana. Doutora, apesar da minha área de atuação exigir concentração, só que não, porque é curioso, eu posso falar que eu sou prova do quanto isso é treinado, porque eu tenho tranquilidade aqui em estar entrevistando, alguém está falando aqui, às vezes eu estou até respondendo ali um WhatsApp da produção que mandou algo que está acontecendo, se alguma coisa está acontecendo ali eu presto atenção. Mas muitas vezes eu não tenho facilidade de decorar o caminho de volta, um caminho diferente ali que meu marido fez, no dia seguinte ele fala, vai por ali, ou por ali aonde, nem prestei atenção no que você fez. Por que a gente consegue fazer isso, mudar esse foco em situações diferentes da vida, doutora? É treino, Jaque, treino. Então, assim, o seu cérebro já está treinado para prestar atenção, só que não, em várias coisas ao mesmo tempo. Então, é como se a gente pudesse trabalhar na plasticidade dos neurônios mesmo, né? E aí, você já tendo esse treino, sabe que pode treinar também outras habilidades. Então, é uma questão de treino mesmo. Então, ensina a gente a treinar para a vida. Outro dia eu tava numa mesa conversando com o pessoal, estávamos com várias famílias. Alguém começou a falar alguma coisa que era da minha família também, de mim, do meu filho, né? E eu continuei conversando. Aí eu virei, dei a resposta e voltei. A pessoa falou, como você faz isso? Eu falei, ponto eletrônico. Eu tô muito acostumada. E às vezes em outras áreas da minha vida que as pessoas falam, mas como você não consegue? Não consigo fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Ensina a gente a treinar, doutora. Vamos falar, por exemplo, de um estudo, por exemplo, de uma prova. Vou ter uma entrevista de emprego e vão me perguntar sobre isso aqui. Eu preciso estudar isso aqui que eu não domino. Como que eu faço para me concentrar? Então, como eu falei anteriormente, o foco, assim, é a gente treinar esse estado de concentração. Então, posso te dar algumas dicas aqui. Por exemplo, você está num ambiente, qualquer ambiente que seja, você escolhe um objeto, qualquer que seja ele, escolhe um ponto desse objeto e foca nele, presta atenção nesse único ponto. Por 1, 2, até 3 minutos no máximo, tá? Uma outra exercício interessante é o relógio. Você fica focada ali no relógio dos segundos. Durante 1 minuto, 2 minutos, não passa de 3, tá? Para não ficar com aquela sensação de frustração, sabe? Então é importante ter esse senso de conquista. Posso fazer isso quantas vezes? Isso é um treino diário? Explica para nós. Exatamente isso. A primeira etapa de descobrir esse estado de concentração é uma etapa um pouco de esforço mesmo, sabe? Por exemplo, num shopping, num ambiente com muita gente, eu devo fazer isso? Você pode fazer, né? Pode. É uma escolha tua, né? É um desafio maior. Eu sugiro que você comece com um desafio um pouco menor, né? Tá numa sala mais tranquila para você se perceber nesse estado. Porque é um estado diferente do que a gente está acostumado. É um estado de descanso. É interessante que quando a gente fala de concentração, muita gente associa com esforço. E não é um estado de descanso, de tranquilidade, porque você está tirando o teu foco do que é supérfluo naquele momento para focar no que é necessário. Então você ganha uma serenidade, é um estado gostoso de estar até. Você falou sobre o desafio, imagina você aí, vou dar um exemplo de um perfil só, você pensa qual é o seu. Você que é mãe, que é dona de casa, que é esposa, que trabalha em casa ou fora, ficou ali 15 minutinhos para escolher. Eu até me perco quando eu tenho que. Às vezes eu chego 15 minutos antes do meu marido que está com meu filho em casa, eu falo, eu tenho 15 minutos, não sei nem o que eu faço. Se eu começo a assistir uma série, se eu ler um livro, se eu fico parado olhando para o nada. Em era de celular na mão, com muita informação, parar esses 3 minutos nem sempre é tão fácil, não é? Nem sempre é tão fácil. E aquela sedução, né? De achar que eu tô descansando porque eu tô na rede social. E isso é uma grande armadilha, Jaque. Porque aí você vai abrindo janela e fica com várias questões penduradas, várias perguntas não respondidas. E o teu cérebro tentando responder aquilo. E você fica muito mais estressada do que pode parecer.
esse descanso, no máximo 3 minutos? No doutora? máximo 3 minutos, num primeiro momento, né? Num segundo momento, é uma questão de prática. Você vai fazer isso sempre, né? Você ter constância nesse hábito. O que eu penso quando eu estiver olhando para esse ponto? Nossa, isso é o desafio. Se você pensar, eu preciso pensar nesse ponto, não vai conseguir. Puxa vida. Então, a tua própria vontade de se concentrar, a tua própria autocobrança vai te desconcentrar. Não é para prestar tanta atenção assim na concentração, né? Não é para... Se você ficar pensando assim, eu tenho que me concentrar... parar, eu preciso olhar, eu preciso... Não vai dar certo. Simplesmente faça. E você vai se distrair muitas vezes nesses primeiros momentos. É normal, não precisa se frustrar. Por isso que eu recomendo esse tempo pequeno no começo, de 1 a 3 minutos no máximo, né? Aí num segundo momento, pratica esses de 1 a 3 minutos, pratica. Depois você vai para uma fase de ampliar esse tempo, que é uma fase da manutenção, né? Que é depois de um tempo, isso? Depois de um tempo. Quando você sentir que aqueles 3 minutos já tá rolando, aumenta para 4. Então eu vou fazendo isso todos os dias, por exemplo, aí daqui uma semana que eu aumento, é isso? Isso, você vai sentindo, né? O importante, já que é ter pulso, é ter constância, né? Ter persistência em repetir isso sempre. Doutora, vamos entender algumas situações, então, em que eu posso fazer esse treinamento, depois eu vou efetivamente, por exemplo, para uma aula ou para um estudo, para você poder nos ensinar, mas ainda nesse exercício que você nos dá. Estou me imaginando, então se imagine aí, se tiver alguma pergunta, manda para nós, fazendo o exercício. Uma pergunta que já vem à minha mente é sobre as interrupções, né? Então eu brinquei, em casa com meu filho lá, impossível, não é o melhor momento para eu escolher fazer isso. Eu dei o exemplo até de um shopping, porque se acontecer de eu ter a oportunidade de estar num shopping, vai ser um lugar em que eu talvez tenha a oportunidade de ficar esses 3 minutos aí olhando para o nada, ou olhando para um ponto fixo. É isso, tentar encontrar locais onde eu vou ser menos interrompida, tem menos chance de ser interrompida? No começo, né? Eu costumo fazer um paralelo com um piloto de Fórmula 1. Vamos dizer assim, ó, ele lá a 300 km por hora, como é que tá a visão dele? Será que ele tá percebendo tudo o que está acontecendo em volta dele? Será que ele conseguiria chegar a essa velocidade se ele estivesse olhando para tudo isso? Então é como se você adequasse a sua atenção a ter essa performance de um piloto de Fórmula 1. Não é da noite para o dia, mas é super possível. E mesmo que tenha toda uma plateia em volta dele, ele não está se distraindo com aquilo, ele está conseguindo concentrar a atenção dele no que ele precisa naquele momento. Doutora, ajustar a nossa concentração, aprender sobre ela, vai nos ajudar nas tarefas diárias? Porque quem nunca se viu nessa situação? Hoje eu estava fazendo café, dando leite com pão com requeijão, já liguei o ferro para passar roupa e eu pensei, meu Deus, nada pode dar errado, porque se eu ponho, o ferro tá quente, a água tá fervendo, às vezes, em muitos momentos da vida, são várias tarefas. Quando a gente consegue se concentrar, ajuda até quando a gente precisa ser multitarefas? Com certeza, a atenção é fundamental para a gente conseguir se concentrar. Mas engraçado que você citou algumas coisas que você deve fazer diariamente, né? Já são hábitos para você, então você não dispensa tanto esforço para dar conta de tudo ao mesmo tempo ali, né? Que é a conquista da concentração. Então, por exemplo, quando você está lavando a sua louça ali e você não está concentrada naquilo, acaba caindo um copo, acaba quebrando uma coisa, você se machucando, né? E você consegue, mesmo com todas essas demandas ao mesmo tempo, durante a tua prática ali, você está concentrada naquilo. Porque já é um hábito. Agora, quando não é preciso treinar mesmo, né? Doutora, é inevitável eu me lembrar de uma situação que aconteceu, que aliás, na época em que foi divulgada, uma sequência de situações parecidas aconteceram de pais que esqueceram as crianças no carro. Um dos pais relatou, e infelizmente essa criança morreu, que naquele dia mudou a rotina. Então, ele sempre deixava a criança, ou era a esposa que deixava, não lembro a história, mas naquele dia ele tinha que deixar a criança na escola, a criança dormiu, não fez barulho, ele não lembrou, fez o caminho para o trabalho e só lembrou, acho que na volta ou depois de algumas horas no trabalho. Mudou completamente a rotina, não era algo que ele tinha, por mais que talvez ele fizesse várias coisas que poderiam ser consideradas difíceis, aquilo não estava dentro da rotina dele, ele não conseguiu executar aquela tarefa. Explica o que aconteceu com a cabeça, o que acontece com a cabeça da gente numa hora como essa? É hábito, já que o cérebro, quando você tem um hábito, ele se acostuma com aquilo e ele economiza energia, você não precisa pensar. Por isso que é interessante, quando a gente fala de treinar os hábitos, é justamente por isso, para você não ter que pensar. E aí, infelizmente, às vezes tem essa consequência
trágica aí, né? Se a gente aprende a se concentrar, a gente pode melhorar fatos como esse? A gente pode, porque a gente faz com que a nossa atenção obedeça à nossa vontade. Então, por exemplo, você pode colocar uma nota mental, que eu chamo. Eu tô com meu filho atrás do carro e mudou minha rotina. Quando muda a rotina, você pode também se programar para prestar atenção nessas pequenas mudanças. Você falou, doutora, eu lembro que antigamente, quando eu era mais nova, você já deve também ter ouvido falar isso. Coloca um lacinho no dedo, alguma coisa para lembrar. Para mim isso nunca funcionou, porque eu nem lembrava que o lacinho estava ali. Eu sou muito atrapalhada para algumas coisas. Eu falava, para mim esse laço não vai adiantar nada, eu só vou lembrar desse laço depois do horário. Cada um vai funcionar de um jeito, doutora? Cada um funciona de um jeito, mas você vê que interessante, né? Essa pequena mudança na rotina, ela já te chama a atenção, porque está diferente do teu hábito. Porque tem um laço vermelho, é uma brincadeira, mas é algo que pode ajudar mesmo, né? Super, ajuda super. Ou trocar, às vezes você trocar o brinco, você tá sempre com aquele brinco, você troca o brinco, você olha, nossa, que estranho. Alguma coisa que te chame a atenção, que saia do que você está acostumado a fazer, né? Isso funciona muito. Vamos para uma ação efetiva? Então, olha, vou fazer uma entrevista de emprego, vão me perguntar sobre isso aqui, que não é a área que eu mais domino, preciso estudar. Ou ainda vou fazer alguma prova, está faltando algo que eu preciso fazer, sejam os estudantes ou aqueles que buscam trabalho, vou estudar. Qual que é a dica para concentração nesse momento do estudo? Então, no estudo é muito importante você não ter interrupções, né? Porque aí você está se preparando para a sua concentração chegar no máximo da efetividade dela. Então, avisa quem está em casa mesmo, para não atrapalhar. Se puder ir para um lugar mais calmo, vai. Se puder, mas se não puder, aí você lança a mão dessa tua conquista. Eu já sei me concentrar mesmo com distrações aí, né? E é interessante também, uma outra dica para essas situações de um pouquinho mais de estresse, dar uma respirada antes, levar, sei lá, uma colinha para dar uma olhada antes, sabe? Esse ponto ainda para mim não está muito claro, eu vou dar uma relida aqui, para você treinar também para situações de estresse e ter ali um plano B, um plano C. É bem eficiente também. Na hora do estudo, a gente já falou aqui da outra vez que você veio, cada pessoa funciona de um jeito. Tem gente que gosta de música, tem gente que gosta de silêncio. Eu já comentei que eu costumo falar, e meu filho é igualzinho meu marido, eu costumo falar assim, são tão barulhentos, porque eles amam barulho pra tudo. Às vezes a gente tá no carro voltando de uma viagem, eu tô aqui quietinha, eles começam a cantar alto, os dois, né? Que agora o Davi já dá uma cantarolada, eu falo, meu Deus, vocês são iguais. E eu já sou em outro modo de funcionamento. Na hora do estudo, é importante se conhecer, isso ajuda a concentração? Fundamental, fundamental. Como eu te falei, né? Quando você sabe qual é o seu estado ótimo, você consegue chegar naquele estado e a tua performance melhora muito. Com certeza, é fundamental, Jaque. Quanto tempo de estudo? Porque a gente fala dessa concentração, mas não pode, de repente, a pessoa que não está... Vou imaginar alguém que vai ou prestar uma prova ou, por exemplo, numa entrevista de emprego, precisa estudar, não está habituado, não está o ano inteiro estudando, por exemplo, como já estão alguns estudantes que fizeram agora os vestibulares, né? Então, ele não está preparado para isso, ele está num outro modo. Daí, ele vai tirar ali 2, 3 dias para estudar antes de uma entrevista de emprego. Quanto tempo? Porque você já falou para a gente começar com 3 minutos naquele teste, naquela dica que você deu para nós, para não se frustrar. Querer ficar ali 4, 5 horas estudando não pode ser um problema? Perigoso, né? A gente tem culturalmente construído esse tempo de 50 minutos, né? Que é o tempo das aulas. Então, a minha dica é, comece experimentando esses 50 minutos, faça um pequeno intervalinho de 10 minutos para descansar mesmo, não é para ir para o celular e dispersar totalmente o foco. E aí você vai sentindo, se você tá bem, se a pessoa tá tranquila depois de 50 minutos, continua. Mas percebeu que cansou, para um pouco e vai descansar de fato. Doutora, a Jéssica trouxe um levantamento agora, a nossa repórter, que chama muita atenção, que foi o péssimo ranking que o Brasil alcançou nessa última pesquisa feita em que vários países do mundo participam. Em ciências, por exemplo, o Brasil está em último lugar, em leitura não está em último, da América do Sul, em ciência em último, em matemática também péssimo ranking, em leitura não está em último, mas também não está satisfatório, além de todo o problema que a gente já sabe que existe no ensino do país. A falta de concentração pode estar atrapalhando esses jovens? Com certeza, né? A gente sabe que hoje, para os jovens, os apelos das redes sociais é gigante e não é à toa.
né, já que eles sabem do que o jovem gosta, então o videogame fica ali, a rede social fica ali, a gente é viciado em novidade, né? E o pessoal sabe disso, então bombardeia a gente com novidade. Nos videogames, por exemplo, a gente gosta muito daquele senso de conquista. Conquistei uma fase, conquistei outra. Então, também isso é um convite, assim, quase irresistível para sair do estudo, para sair da concentração e ir brincar, ou enfim, eu ir perseguir essa sensação de novidade, né? Tenho que deixar isso tudo de lado ou o celular pode me ajudar na concentração? Ele até pode, mas você tem que estar bem treinado quando chegar a acessar o celular. Porque, não, é claro, você está ali, recebe um WhatsApp, recebe uma notificação, né? A gente costuma, não sei, mas não conheço muitas pessoas que tiram as notificações do celular, né? A gente justamente usa esse objeto para ficar antenado do que está acontecendo. Então, é bem, não é que não pode, mas é mais desafiador. Vamos ainda para essa questão do treino que você deu para nós aqui dos 3 minutinhos. O que mais a gente pode fazer para prestar atenção na nossa concentração e tentar exercitá-la mais, doutora? Então, eu vou te dar uma outra dica, Jaque, que é o Tra-Tac. O Tra-Tac é uma coisa muito simples. Na verdade, ele é uma circunferência com um pontinho dentro. Você pode até, você que está em casa aí, pegar um pires, fazer um círculo com pires e pintar um círculozinho, um pontinho bem no meio. Aí a minha dica é, você fica olhando para esse pontinho até tentar fazer esse círculo que está em volta sumir. Nesse momento você vai experimentar assim, nossa, eu tô concentrado, Logo vai aparecer de novo. E aí que eu tô até tentando puxar aqui na rede social. Isso, se você em casa puder puxar, Tra-Tac. E se o Ronaldo conseguir puxar também pra gente abrir aí? Isso. Vamos ver se eu vejo aqui imagens para poder mostrar pro pessoal que tá em casa. É bem simples, é um círculo com... T-R-A-T-A-K, com um pontinho no meio. Então, aí você foca a sua atenção naquele pontinho do meio. Achei. Posso? É tipo isso? Isso, exatamente isso. Deixa eu mostrar aqui. Se puder mostrar só, porque eu não sei que site que a gente abriu, mas como tá na internet, é domínio público. Vamos mostrar aqui. É isso, é claro. Até porque, né, gente, isso é o quê? Um círculo com ponto no meio. Ninguém vai se considerar dono disso, né? Esperamos que não, né? O que eu tenho que olhar? Aí você olha nesse círculozinho que tá no meio, nesse pontinho, até tentar fazer o círculo que tá em volta desaparecer. Você vai conseguir por algumas frações de segundo, depois ele vai demorar para conseguir isso, né? Então, demora, mas você vai percebendo que com o tempo ele vai sumindo por mais tempo. Vai desaparecer esse Ele desaparece. Depois ele volta. Depois ele volta. Mas aí você vai. Aí quando você conseguir fazer ele desaparecer, você vai sentir uma diferença no seu estado. Então, isso é uma dica bem interessante. Então, eu também. posso fazer isso numa folha de papel? Posso fazer isso no celular, se eu achar aqui também? Pode. Eu tenho do lado, quando eu acordo, eu costumo fazer esse exercício. Eu tenho um do lado da minha cama, eu faço esse exercício por um tempinho. E... Agora, também não pode ficar pensando, o círculo vai sumir, o círculo vai sumir, o círculo vai sumir. Não pode. Se você pensar isso, o círculo não vai sumir, já vai ficar aí. Tem que tentar pensar. É tentar pensar em nada? Explica isso porque você falou que tem a ver com descanso, né? Explica isso pra gente. Então, é aquela coisa. Se eu falar pra você, já que não pensa no elefante rosa. Elefante rosa, a primeira coisa. Então, assim, você vai tentar... não é que não pensar em nada, mas se vier esse apelo, se concentra... Manda embora e só faz. É uma coisa interessante, só faz e vê o que acontece. Acho que um ponto importante da gente tratar aqui, doutora, você vai poder nos explicar sobre isso, é que tanto a gente que não nasceu nessa geração, não nasci com um celular na mão como o meu filho, mas principalmente as novas gerações que já nasceram inseridas nesse contexto tecnológico, tem muita informação o tempo inteiro. Eu estava pensando, por exemplo, em como muitas vezes eu faço o trajeto com meu filho de um lugar para o outro, ele pede para assistir um desenho. E aí ele interage com o desenho, ele tem 2 anos, demorou 1 ano e 6 meses mesmo para eu apresentar a tela para ele. Lógico que às vezes ele me via assistindo TV e tal, mas para ele ter acesso à tela eu consegui segurar até que bem, né? Embora a Organização Mundial da Saúde aí peça para que seja com 2 anos, mas... Fiquei pensando ontem, nossa, mas são 7 horas da noite, ele tá assistindo esse desenho, como é que eu vou querer que 9 horas esse menino esteja dormindo? Porque ele tá ali interagindo com o desenho, prestando atenção, fazendo, mamãe, uau, uau! Eles já estão com muito estímulo. Ensinar essas crianças, ensinar esses adolescentes a se concentrar é fundamental, não? Fundamental, porque você imagina a quantidade de estímulo.
né, já que vem, e aí gera uma excitação para voltar a isso, para se acalmar, para se concentrar. É uma habilidade que tem que ser desenvolvida sim. E é super possível, né? É como eu te falei, é como se fosse uma musculatura mesmo. Só que precisa começar a fazer, né? Precisa ter persistência, que é fazer sempre, e constância, que é lembrar por que está fazendo. O ganho de ter um controle sobre a sua atenção, né? Isso tem muitos ganhos com isso, sim. Doutora, para a gente caminhar para o fim do bate-papo, a falta de concentração, não ter esse domínio, pode gerar problemas? Pode ter alguma relação com patologias? Pode sim, pode gerar muitos problemas, inclusive, você imagina assim que você está lá dirigindo e você está pensando e aí você bate o carro, por exemplo, né? Então pode sim gerar problemas, é bem importante pensar sobre isso mesmo. Doutora, foi um prazer te receber aqui, Ai, te também convido a adorei. voltar, mas vou fazer os 2 exercícios, depois Faça, te conto, me tá? conta, eu quero saber. Façam em casa também, eu vou fazer e daí a gente vai se falando pelas redes sociais, da próxima vez que a doutora vier, a gente conta pra ela. Quem quiser entrar em contato, o Insta, @autodirigidos, certo? Isso, e lá eu compartilho algumas coisas, eu faço uns estudos sobre concentração, sobre disciplina, sobre esses assuntos de estudo e tal, e eu compartilho lá umas colheitas gráficas que eu faço, se vocês quiserem olhar, vai ser super legal. Obrigada, viu, doutora? Tá, uma ótima tarde. Beijo, volte mais vezes. Voltarei. Eu vou pro intervalo, daqui a pouquinho eu tô de volta e a gente vai entender sobre construções sustentáveis e o que pode ser possível aí para sua casa. Não sai daí não que eu já volto. O nosso programa está de volta e agora vamos esclarecer as nossas dúvidas sobre construções sustentáveis. Eu estou recebendo aqui o Carlos Francisco, que é arquiteto e design de interiores. Tudo bem? Boa tarde. Oi, Jaque. Boa tarde. Prazer te receber, viu? Prazer é o meu estar no seu programa. Olha, eu quero começar, a gente daqui a pouco vai mostrar algumas imagens e explicar alguns conceitos para quem está em casa, mas eu quero começar falando sobre a questão da sustentabilidade, o quanto isso tem crescido, não só por fatores econômicos, mas também por fatores de conscientização. O que você percebe, Carlos? Eu percebo assim, a gente está vendo a reação, a resposta do planeta Terra, né, para a sociedade. Então, as pessoas estão começando a entender o que tem que ser feito, né, quais ações devem ser tomadas. Então, a arquitetura, ela tem essa grande ligação, né, com o planeta Terra. Vamos falar de alguns aspectos que estão em alta. Eu queria começar entendendo sobre energia solar. Aquela que muitas pessoas, quando compram, por exemplo, a sua casa, já tem energia solar ou trocaram, no que diz respeito ao gás, de repente, à água. Explica para nós o que é isso, o que é esse conceito? Então, a energia solar nada mais é do que a absorção do sol, né, nas placas, onde vai transformar em calor para aquecer a água. Então, você pode estar utilizando no chuveiro, na piscina, vai também um reservatório térmico para manter essa água até um certo horário. Vamos, enquanto ele fala, por favor, pode colocar já a primeira foto já, para a gente mostrar para quem está em casa, que é uma forma de energia renovável, certo? Exato. Mostra, por favor. Como é que funciona Essas placas, elas vão absorver o calor do sol, os raios do sol, e vai transformar isso em energia, né? Onde vai aquecer a água em si. E assim, hoje a energia está presente em área comercial, área residencial, né, clubes principalmente, que tem a questão da piscina. Então hoje você não tem aquela questão de esquentar a água somente no gás. É uma coisa sustentável, ecologicamente correta. E daqui a pouco a gente não precisa falar exatamente quanto, mas quando a gente pensar na questão dos valores, eu percebo que essa é uma forma que, inclusive, as residências, as pessoas que não tenho como investir em algo mais caro, mas pode começar por aí porque não fica tão caro esse, né? Não, a redução chega a 40% do valor que você poderia estar gastando com energia elétrica e o gás também, né? Você não tem o consumo, aquele consumo tão alto dentro do gás, que é o... Então, ótimo, a gente está falando já também de economia. Agora, a próxima foto que a gente vai mostrar, eu queria que você explicasse para nós da energia fotovoltaica, que é diferente da energia solar ou é também energia solar? Explica para nós. É também energia solar, porque ela depende do sol, dos raios, né? É uma energia renovável, né? Retornável. E essa energia, ela vem como? Ela vai receber a absorção dos raios, ela vai se tornar em energia elétrica, no caso,
porque hoje a gente tem a energia convencional, que é aquela, né, que a concessionária envia a continha todo mês lá pra gente. E o que ela vai fazer? Ela vai acabar pontuando dentro do poste padrão, poste de luz, e isso depois você vai reverter em créditos para abater o valor da conta. Né? Então ela é como se ela fosse, então para a gente tentar entender e explicar de uma maneira simples. Essa energia captada vai para o poste de luz. Exato. E depois ele volta à noite, né? E depois ele volta com uma conta a uma conta. Então, quanto você ofereceu para a concessionária e quanto a concessionária precisou te oferecer. Exato, é isso? exato. Para o seu pagamento, E esse né? crédito, ele fica no seu nome, né, no seu CPF. E aí, por exemplo, além do imóvel, que se você tiver mais de um imóvel, tanto comercial ou residencial, você pode estar utilizando esse crédito desde que você tenha cadastrado o CPF nessa outra conta. Vamos supor que você tenha um escritório, além da sua casa. Você pode estar utilizando o crédito para bater na conta do escritório. Sensacional. Quando a gente vê essa fotovoltaica, até algum tempo a gente trouxe aqui no programa, são placas, né, que são colocadas. São placas. Elas ficam geralmente no telhado, num lugar que consiga captar bem a luz. Conta pra nós. Porque assim, o nosso país é um país, né, climático e tal, favorece muito a questão da absorção do sol. Tem locais no nosso país que faz sol praticamente todos os dias do ano. Exato. Agora você pega outros países, já é mais difícil você estar aplicando esse tipo de placa, né? E você consegue utilizar, simplesmente a instalação é ótima, né? A questão do custo-benefício também, que você vai ter na instalação da placa. Né? A mão de obra, hoje nós temos mão de obra especializada, antes era uma coisa, né? Não tinha tanto incentivo como a gente está tendo hoje. Sai muito, a gente não vai dar valores aqui, obviamente, né? Mas sai muito caro quando que começa a compensar? Porque existem pessoas, então, que estão nos assistindo em condomínios, em locais, de repente essa pessoa que está nos assistindo está no interior. Eu ouvi falar que para quem tem granja é muito interessante trabalhar com a fotovoltaica, porque eles precisam que a luz fique acesa dia e noite. Quando você trabalha com essa energia, além de ela ser sustentável, você também vai ter um valor muito diferente na sua conta, não é isso? Com certeza, porque assim, é uma coisa que leva um tempo para cobrir o investimento que você fez. Alto, exato, né? O investimento também não é baixo, é um investimento alto. E aí você vai ter lá na frente esse retorno, né? Porque vai abater nas contas, então vai levando um tempinho. A longo prazo é uma coisa de sucesso, exatamente, a longo prazo. Vamos para o próximo, que é o telhado verde. Fala pra gente dele. Então, a ideia do telhado verde, além de ser lindo esteticamente, você olhar, né, que tem aquela visão, como, por exemplo, se São Paulo tivesse todos os prédios na cobertura a cobertura verde em si, esteticamente seria uma coisa super agradável. Mas além de ser bonito esteticamente, ele ameniza também a questão térmica da residência ou do comércio, da edificação em si. Tem esse benefício, tá? E a absorção da água também. Você pode fazer todo um sistema por baixo dessa grama, onde você pode ter um reservatório onde vai captar essa água de chuva que você pode estar utilizando depois no jardim, na limpeza da varanda, da casa. Carlos, é importante para quem vai projetar a sua casa. Então, a pessoa vai conseguir construir a própria casa. Ela vai fazer do jeito dela, vai conversar com o arquiteto, lógico que ele vai explicar o que é possível, o que não é possível. Já nessa hora, colocar nesse projeto, olha, quero fotovoltaica ou quero o telhado verde. Já é importante isso estar nesse primeiro momento, na hora de projetar o que vai ser essa casa, esse escritório, esse local? É importante, Jaque, só que tem a questão do custo. Né? Não é uma coisa barata o telhado verde. Realmente é uma coisa sustentável, bacana. Mas a gente tem a questão ainda do orçamento do cliente, né? A gente dá essa possibilidade de fazer a casa toda ecologicamente correta, mas existem empecilhos em relação ao orçamento, né? Ainda há pouco incentivo, né? Pouco incentivo, mas assim, é espetacular você, né? Se todo mundo pudesse ter essa oportunidade de ter uma cobertura verde, seria sensacional. Para quem já tem a sua casa, já tem o seu comércio, mora já ali no seu prédio, dá para modificar e trocar para qualquer uma dessas 3 alternativas sustentáveis que a gente mostrou aqui? Dá, as placas sim. Agora, a cobertura verde, teria que fazer toda uma infra, um quebra-quebra, para receber a cobertura verde, né? Agora, a placa sim, a gente teria que ver só a inclinação do telhado,
tá? Tem um raio que a gente utiliza uma formulinha para verificar se a residência ou o comércio consegue receber essas placas na hora da instalação. Perfeito. Agora, mesmo que a construção já esteja pronta, se a inclinação for adequada, dá para fazer. Dá para fazer, tranquilamente. É colocado em cima do telhado? Em cima vai uma estrutura, né, íngreme, e aí essa placa ela é parafusada em cima dessa estrutura. Aí é feito toda uma infra antes também dentro da casa, né, a questão da tubulação, a quantidade, o número de banheiros que vai utilizar, né, a quantidade de chuveiro. É todo um projeto antes, um projeto de hidráulica e elétrica junto, né? Então tem que ser tudo visto com antecedência, para ver o que dá fazer certo, todo um planejamento que não dá, né? antes para aí sim verificar a possibilidade. Carlos, outra coisa que me chamou a atenção, a gente tem aí uma foto para falar sobre isso, são blocos de plástico reutilizado. Conta pra gente. Então, hoje a gente sabe a questão que eu comentei no começo, do planeta Terra está gritando em relação, né, ao que a gente tem feito com o lixo, né? Então, teve muito descarte de lixo nos oceanos, rios. E o bloco reutilizado, ele tem esse material, é todo um preparo antes com o próprio lixo. Só que tudo tem que ser selecionado, a parte seletiva para desenvolver esse bloco. Tá? Ele é de plástico, esse bloco? Ele é de plástico. Ele pode ser utilizado para quê, por exemplo? Para uma residência, para uma casa, por exemplo. Posso utilizar Pode sem utilizar, plástico? pode utilizar tranquilamente. Muito legal. A próxima imagem vai mostrar algo muito importante, que é, até para que a gente possa resultar num bloco como esse, o descarte correto. Fala para nós, Carlos. Então, o descarte que normalmente as pessoas, né, têm que adaptar no seu dia a dia, a questão do orgânico, do plástico, do vidro, né? E isso envolve muita questão da construção civil, né? Que hoje a gente tem um desperdício assim grande. Até no próximo slide a gente vai falar um pouquinho de container, porque tem essa diferença entre desenvolver uma obra em alvenaria, que você tem todo o desperdício de entulho que não é jogado corretamente no lugar devido, né? E o container já não. O container é uma solução, até a questão de custo também, né? Isso aí, por exemplo, é tudo container? É tudo em container. Só a parte ali da escada que eu estou vendo no projeto que tem que a essa coluna do meio, né? Que tá mais alta, que deve ser a alvenaria. a caixa d'água também. Agora, peraí, vamos lá, explica para nós. Quando a gente fala de container, a gente está falando de que material exatamente? A gente está falando de um ferro. É porque eu já lembrei das escolas de lá. Eu estudei escola pública, abro aqui meu coração. Você também fez? Abro aqui meu coração. Estudou nada de escola pública. Abro aqui eu e o Felipe estudamos, né? Abro aqui meu coração. Na primeira escola que eu estudei, tinha aquelas escolas de latinha, aquilo esquentava demais. É diferente esse aí? É diferente. No Brasil, as pessoas estão começando a entender realmente como funciona para poder consumir esse tipo de produto, que é o container, que é tipo um aço cortem, tá? Então, assim, normalmente os containers, eles são containers que já foram utilizados na parte marítima de navios, né? Exportação, importação. E aí, o prazo de vida de um container é de 12 a 15 anos. Após a finalização do prazo, é descartado os containers. E hoje, o que eles estão fazendo? Eles estão vendendo esses containers, tá? Eles estão vendendo esses containers para a construção civil. E assim, os grandes escritórios de arquitetura, engenharia, estão se adaptando ao formato de como realmente trabalhar o container. Por exemplo, aí tá montado, né? Tá montado. Exato. A gente viu aí um exemplo. Então, provavelmente aí são esses dois de baixo, são container, e o de cima também. São vários containers, São vários containers. Eles são pintados, provavelmente, essa parte de fora? Essa parte de acabamento vai entrando logo na finalização da obra, tá? Mas assim, hoje tem que entender que o container tem que ser trabalhado a questão térmica, a questão acústica do container. Então, tem todo um preparo, uma mão de obra especializada. Não é qualquer mão de obra. Não é só pegar um container, porque isso aí pode virar uma confusão, né? Conhecendo bem o Brasil como a gente conhece, a pessoa pode começar a pegar o container e achar que vai montar ali em qualquer lugar. Pelo amor de Deus, não é assim, né? Sim, até porque se você vai fazer algo para uma família utilizar, né, a longo prazo, tem que ser pensado com muito cuidado. Tem a questão também do caimento, tem que fazer um leve caimento no telhado do container, né, a questão de vazão de água. E tem um prazo de validade, então, E tem também, um prazo. né? Quando você compra um container, que nem eu tenho num porto, por exemplo, onde vende o container, eles te dão um laudo. Nesse laudo está explicando
o histórico inteiro do container que ele teve no navio, por exemplo. E aí sim você vai entender o que o container precisa ser feito. Então, o que já aconteceu com ele? Então, vamos supor que ele tenha 15 anos de validade, já foi usado por 5 anos, você sabe que você tem só mais 10 anos para usar, vai estar tudo explicado, é isso? Na verdade, o container, assim, a duração do container chega a 100 anos, 200 anos, tá? A durabilidade dele dentro do navio, que é a questão da maresia, são os 15 anos que é o tempo que dura dentro do navio. Agora, quando eu transformo isso na casa, quanto tempo ele pode durar? Fazendo manutenção, pintura, dura mais que uma casa, para você ter noção. E a questão de custo também é 40% de custo relacionado a uma casa em alvenaria, por exemplo. E aí você pode fazer uma mescla. Por exemplo, ali tem, provavelmente, pelo que a gente vê, tem a alvenaria ali no meio, que você falou que é onde deve estar a escada e a caixa d'água, né? Isso. E aí a gente vê os 3, pelo menos 3 containers ali. Então, dá para misturar também na hora de fazer, né? Dá, você trabalhar a questão da estética, da volumetria da casa ou do comércio em si, a fachada em si. Aí, no caso, você teria que estar trabalhando com um designer, um arquiteto, para desenvolver essa volumetria, essa fachada mais imponente, né? Agora, aproveitando que você está aqui, eu não posso deixar de te fazer uma pergunta que é sobre os materiais reutilizados. A gente tem visto ferro, a gente tem visto cano. Uma cor que está em alta é o cimento queimado. Exato. É deixar mesmo ali com aparência de cimento, tanto paredes quanto chão. O que está acontecendo? Conta para nós. Então, assim, a arquitetura de interiores é como a moda, né? Vai, volta, vem a questão mais tradicional. As cores também, dentro da arquitetura, vem o amarelo, volta o amarelo. E na arquitetura de interiores, a gente tem utilizado também os produtos sustentáveis, como, por exemplo, os vasos, que nem você comentou, do cimento queimado. Tem vaso hoje feito todo em concreto, que é uma coisa que você pode fazer, você mesmo consegue fazer em casa. Né? O pallet também, que está presente no móvel, no sofá, na cama. Ó, e a gente está vendo, é pallet, exato, não é? É pallet. Né? Caixote de feira, caixote né? Caixote de feira. Gente, você transforma tudo. As artesãs aqui já fazem isso há algum tempo e eu tenho visto, se eu não me engano, nos últimos 2, 3 anos, Carlos, as artesãs trazerem muitas coisas com pallet, com madeira, não só o MDF que a gente estava acostumado, mas essa reutilização, inclusive, tá ficando mais caro por causa disso, né? Tá, porque o pessoal tá tendo uma procura muito grande, né? E tudo que é muito procurado, o pessoal acaba aumentando o custo, né? Então... Pra gente finalizar, tem uma imagem, você falou, Ronaldo, de dentro de um container, é isso? Por favor, coloca. Pra gente finalizar falando sobre ele. Tá. Tá fácil? Achou. Essa dentro do container? Conta pra gente o que tem aí, Carlos. Então, gente, eu até quero fazer um convite para vocês. Está acontecendo em Jacareí, o município do lado de São José dos Campos, uma amostra container, que é uma casa com 1.870 metros quadrados, com 23 containers, é praticamente uma mansão toda em container, onde uma família vai morar nessa casa. E esse último final de semana agora encerra a mostra, mas ainda dá tempo, de sexta a domingo. Tá? E aí o nosso escritório assinou a sala de TV, que é uma sala toda em container, só que se você for olhar no projeto em si, você não vai ver o container, porque a gente revestiu todo o container, a parte interna do container. É por isso que a hora que eu falei, Ronaldo, é isso aí mesmo que é o container? E olha só que majestoso, né? Que glamour. Então, para quem quiser acompanhar a mostra, ir até lá, quem está perto, né? Quem está próximo em Jacareí. Em Jacareí, exato. Na zona rural de Jacareí, que na verdade é uma fazenda de uma família, onde essa família aprecia a arte, a arquitetura. Qualquer pessoa pode ir? Está aberto ao público? Está aberto. Então, tem um custo de R$40, tá? Mas está tendo um desconto no local. Então, vou deixar o Instagram, que é @santoarquiteto, e o telefone 0 operadora 12 99161 4535. Quem quiser mais informações, entra em contato através ou do telefone ou do Instagram. Pode ser, Carlos? Pode ser. Obrigada, Imagina, viu? Foi um prazer te receber aqui. Volte mais vezes. Eu voltarei. Uma ótima tarde. Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. Eu tô te esperando aqui amanhã. Beijo grande, uma ótima tarde. Fica com Deus. Tchau.